Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, segunda-feira, dia de iniciarmos mais uma semana. É o dia onde a gente para, conversa com Deus, entrega todos os nossos planos, apresenta para Ele: Pai, eu pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Abençoa, Senhor, os meus planos, tudo que eu tenho programado para esse dia, para essa semana, e que seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos continuar com Gênesis, onde estamos falando do casamento de Isaac e Rebeca. Eu peço que quem está acompanhando os devocionais, se conseguir sempre clicar ali no gostei, compartilhar com alguém que você acha que precisa ouvir a palavra. Dessa forma, o YouTube entende que vocês estão gostando e começa entregando os vídeos para mais pessoas. Quanto mais pessoas forem atingidas pela palavra, mais o nosso propósito vai estar se cumprindo. Então, eu peço a ajuda de todo mundo que está assistindo. E vamos lá. Tendo ouvido o servo de Abrão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo: Permite que eu volte ao meu senhor? Mas o irmão e a mãe da moça disseram: Fique, ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permite que eu volte ao meu senhor? Disseram: Chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã e a sua mãe, e a sua ama, e o servo de Abrão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: És nossa irmã, se tu, a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-lahai-roi, porque habitava na terra de Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui, é muito claro quando as coisas têm que acontecer, né? Quando são coisas de Deus, quando são coisas programadas pelo nosso Criador. E todas essas coisas ele já sabe, mesmo quando estamos no ventre da nossa mãe. Ele sabe de todos os passos que vamos dar, ele sabe das coisas que vão dar certo, das coisas que não vão dar certo. E ele sabe também que nós não precisaríamos passar pelas coisas que nós passamos. Nós não precisaríamos passar pelas provas que passamos. Não as que a gente escolhe, não as que tanto machuca a gente, não as que nos deixam traumas, não as que nos fazem perder a esperança na vida. Deus não queria que a gente passasse por estas provas. As provas que a gente deveria passar eram provas com Deus.
São provas aquelas que a gente passa estando com Deus. Vocês sabem, quem está com Deus passa por provas, né? A todo momento, todo momento, todo momento. Essa semana eu passei por uma prova muito grande. Eu fiquei muito doente essa semana, muito doente. E a primeira coisa que essa doença abalou foi o fato de eu fazer o meu devocional. Igual eu falei para vocês, em casa a palavra não vem como vem aqui. Eu nem falei, né? Estou na Praça do Governador Portela, mas acredito que vocês já conheçam. Então a palavra não vem igual vem aqui, e isso é uma prova que você passa, mas você passa em Deus. Semana inteira eu estava apegada com Deus, pedindo: Deus restitui a minha saúde, Deus restitui a minha voz, Deus recupera a minha garganta, Deus abençoa o meu pulmão. Então são provas que a gente passa, mas que Deus está ali, né? Segurando na nossa mão. É aquilo que Ele promete. Se passar pelas águas, não te afogarás. Se passar pelo fogo, não te queimarás. Mas a gente passa por coisas que nós escolhemos passar. É a nossa teimosia, é a nossa falta de sabedoria, é não querer ouvir os mais velhos, os pais, os conselhos, né? Porque a gente tem disso, a gente só quer acreditar quando a gente quebra a cara. E quando a gente quebra a cara, dói tanto, a gente sofre tanto. Então aqui é um exemplo, um exemplo claro de quando a coisa é de Deus. Né? O servo de Abrão, ele foi lá buscar uma mulher para Isaac no meio da parentela de Abrão, que assim foi o pedido dele. E ele não sabia como fazer, tanto que ele falou para Abrão: tá, mas como que eu vou fazer? Qual a moça que eu vou encontrar? Como que eu vou saber quem é esse teu povo? Porque naquela época não existia Instagram para você pesquisar, né? Ah, eu vou pesquisar aqui a minha família. Vou pesquisar aqui onde é que tá, qual é o bairro. Vou mandar um direct, vou marcar. Não, você tinha que ir caminhar dias e dias e dias e dias e dias nos morros, nos montes, nos morros, para chegar numa cidade. E imagina, chegar lá numa família e dizer: eu vim buscar essa moça para se casar com meu servo. E aí? A moça ia querer ir? A família ia liberar? Então ele foi com todas essas apreensões no coração, né? E ele pediu um sinal para Deus, e Deus deu o sinal, que foi lá a história do camelo. Ela deu água também para o camelo. Nesse momento aqui, em que a família pede: deixa ela ficar mais 10 dias. Ele falou: Deus quer que eu vá agora. Deus tem como bom modo essa minha caminhada. É da vontade dele eu ter vindo buscá-la. Então, se eu vim buscá-la, eu tenho que levá-la agora. E perguntaram para Rebeca: Rebeca, você quer ir? E ela disse: sim, irei. Ela sabia qual era o propósito dela. Ela sabia que ela tinha que cumprir aquilo. E assim foi feito. Assim Rebeca chegou, conheceu Isaac, ela o consolou pela morte da mãe. Esse é o papel da mulher na relação, né? Esse é o papel que a gente precisa exercer, é o papel de ser muito sábia, de direcionar, de aconselhar. Muitas vezes o nosso parceiro quer fazer coisas apoiado no próprio entendimento, e você tem que estar ali, você tem que estar ali sempre relembrando o porquê de cada coisa. Você precisa sempre estar ali puxando, segurando, trazendo à tona a palavra de Deus dentro de casa, dentro do seu lar, sempre, sempre, sempre. É um exercício diário, né? É um exercício diário, e onde dois estão em comunhão, pedindo pela mesma coisa, costuma ser entregue mais rápido, quando os dois estão em concordância ali, as coisas fluem com mais facilidade, as coisas fluem de verdade. Aqui tem uma parte na Bíblia, tem várias vezes essas partes que fala sobre os descendentes de cada pessoa, né? E aqui tem os descendentes de Abrão e Quetura. E aí tem muita gente aqui que foi descendente. Eu não vou ler essa parte porque fica cansativo. Mas tem os descendentes aqui de Abrão, de Quetura, de Midian, e um veio descendente do outro, e foi formando várias e várias famílias, né? E a humanidade e a descendência dessas pessoas foram se prolongando na Terra, somando, enfim, foi aumentando o número de pessoas descendentes na Terra, né? Descendentes de Abrão, descendentes de Midian, e assim vai. Descendentes de Rebeca, descendentes de Isaac. A morte de Abrão.
Foram os dias de vida de Abrão 175 anos. Abrão, ele viveu 175 anos. Olha isso. Ele teve Isaac com 100, quando ele já nem acreditava mais, né, que ia vir o filho. Então, vê só, ele teve Isaac com 100 anos, ele foi pai de Isaac com 100 anos, ele ainda viveu 75 anos, ele viu Isaac ficar idoso também. Olha como Deus é maravilhoso, quando Deus promete as coisas, ele faz, né? Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançando em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Éfron, filho de Zoar, o heteu fronteiro a Mamré. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Lembra, né, da capela em que ele sepultou a Sara? Ele foi sepultado no mesmo lugar. Depois da morte de Abrão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Birlá e Rói, descendentes de Ismael. Vai vir mais uma partezinha aqui na Bíblia onde tem muito descendente. Aí são nomes bem complicadinhos. Descendentes de Isaac. Vai ter também mais um monte de nomes aqui. Mas essa parte aqui eu quero ler para vocês, os descendentes de Isaac. Era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel. Nossa, o Isaac ele tinha 40 anos quando ela chegou. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha isso, é o que eu falei ainda agora para vocês. Deus, ele sabe do nosso futuro quando estamos no ventre da nossa mãe. Aqui, quando Deus colocou no ventre de Rebeca os filhos, ele já sabia de todo o futuro, ele já sabia o que ia acontecer. Olha só, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Amanhã nós vamos continuar aqui na parte em que Esaú vende o seu direito de primogenitura. Naquela época, a primogenitura, hoje ainda é importante a primogenitura em alguns lugares, né, em algumas culturas. A primogenitura é ali o primeiro filho, e era uma coisa muito importante naquela época. O primeiro filho homem de um casal tinha um direito, né? Tinha um direito a mais sobre os irmãos, era o mais responsável, era o que ia herdar o poder do pai, né? Era o que ia ficar no lugar, era o que ia continuar tomando as decisões da família, era o que ia ter a descendência. Então, a primogenitura era uma coisa importantíssima naquela época. E amanhã nós vamos entender o porquê. Amanhã nós vamos entrar nessa parte em Gênesis 25, 27. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Eu sou muito feliz fazendo isso. E até amanhã.